Vivam como filhos da luz. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versos 8 a 14. Essa palavra é para nos lembrar que nós somos filhos da luz. E a palavra nos exorta a vivermos como filhos da luz. Sempre bom trazer à memória aquilo que o Senhor Jesus deixou para todos nós. Aquilo que o Espírito Santo falou pelo coração de servos fiéis que se entregaram à obra do Senhor, como foi o apóstolo Paulo. E aqui nós vamos fazer a leitura desses versículos, Efésios 5, de 8 a 14, onde lemos: Pois no passado éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. Então vejam que no verso 8 tem aqui a exortação para que todos nós andemos como filhos da luz. Verso 9: Porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então, a luz dá fruto. Quem é da luz produz bondade, justiça e verdade. Versículo 10: E aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. Temos que aprender muita coisa. Discernir, entender, compreender o que é agradável ao Senhor. Verso 11: E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem às escondidas. Mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Por isso é que foi dito: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Poderíamos passar muito tempo aqui falando só nesses versículos, versos 8 a 14, capítulo 5 de Efésios. A carta de Paulo aos Efésios tem 6 capítulos. Foi escrita pelo apóstolo Paulo, provavelmente, não é uma data precisa, mas provavelmente no ano 60 da nossa era, já no final da vida do apóstolo Paulo. E o tema geral da carta de Paulo aos Efésios é a nova sociedade de Deus. A nova sociedade de Deus. Deus formou uma nova sociedade. Deus criou novas criaturas. Deus fez coisas novas que os nossos olhos devem ver, os nossos corações precisam entender. O contexto dessa carta é o mesmo de Colossenses e Filemão. Foram todas escritas na prisão, mais ou menos na mesma época. Todos nós sabemos que o final da vida do apóstolo Paulo foi lá na prisão em Roma. O livro de Atos conta a história do percurso que ele fez de Jerusalém até Roma, preso, e no final ele ficou lá preso nas prisões de Roma. E lá pelo ano 60, provavelmente, ele escreveu essa carta aos Efésios. Mais provável é que ele estivesse então preso em Roma. Paulo nos transporta para o pico mais alto da vida cristã e convida-nos a apreciar uma paisagem de tirar o fôlego. A carta de Paulo aos Efésios é uma carta sem muitos problemas. Ele não se deteve olhando os problemas, mas ele descortinou a nova sociedade de Deus, a vida cristã. Então, é como se ele estivesse nos elevado até o pico mais alto de uma montanha para que nós apreciemos uma paisagem de tirar o fôlego. E nesse texto de Paulo,
nessa carta de Paulo aos Efésios, Jesus domina o panorama. É tudo sobre a cristologia. Jesus, então, na carta de Paulo aos Efésios, ele derruba a muralha que há entre o homem e Deus. Não há mais impedimentos para o homem ter um relacionamento com Deus. Também nessa carta de Paulo aos Efésios, ele fala dos poderes de Deus vencendo as forças malignas deste mundo, vence os poderes cósmicos hostis. Capítulo 6 fala da armadura de Deus. E ele cria a sua igreja, que é uma nova ordem social de amor e uma unidade que transcende diferenças raciais, étnicas e sociais entre os povos. E é interessante como que esse amor que permeia o coração dos que são convertidos a Jesus Cristo está presente no mundo todo. Eu mesmo já fiz viagens longas, demoradas, a serviço, e tive contato com famílias cristãs que me acolheram sem nunca ter me visto, me trataram como se fosse da família, só pelo fato de eu ser crente em Jesus. Quando eu estive nos Estados Unidos fazendo curso, eu fui indicado aqui pelo pastor Ed Hannock, que é missionário americano no Brasil durante muitos anos. Ele e o pai dele foram missionários, e lá nos Estados Unidos eu fiquei na família dele lá, e fui recebido com muito amor e carinho por eles, sem nunca tê-los visto. Esse amor que permeia o coração dos salvos, ele transpõe as barreiras étnicas, sociais, culturais, e tudo isso está tratado com maestria na carta de Paulo aos Efésios. Como eu disse, tem 6 capítulos. Os primeiros 3 capítulos é doutrina, e os capítulos 4 a 6 é sobre a ética cristã, padrões morais da nova natureza. Então aqui no capítulo 5 que nós lemos, está dentro desse contexto da ética cristã, como nós devemos agir como cristãos neste mundo em que nós vivemos. Então esses versículos que foram lidos aqui, todos eles tratam então dessas questões todas. Mas eu quero começar citando essa situação que aconteceu essa semana. Carlos Alberto Decotelli perdeu o cargo de ministro da Educação após ter seu currículo questionado. Esse Carlos Alberto Decotelli, ele é irmão em Cristo nosso, batista. Sua família é tradicional da primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Eu não tenho certeza, mas imagino que esse Carlos Alberto Decotelli foi até batizado pelo pastor Soren, que pastoreou a primeira igreja batista do Rio de Janeiro durante muitos anos. É um irmão em Cristo, mas infelizmente ele protagonizou uma situação que nos entristeceu, pelo fato dele ter sido convidado para o cargo de ministro da Educação, que não é pouca coisa. Ser ministro da Educação do nosso país é realmente uma honra muito grande. Mas esse nosso irmão, quando apresentou o seu currículo, foi dito, que ele era bacharel em Ciências Econômicas pela UERJ, mestre pela Fundação Getúlio Vargas, doutor pela Universidade de Rosário, na Argentina, e pós-doutor pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha. Isso ele constava no currículo dele. Porém, você sabe que hoje nós vivemos numa guerra, Vão esmiuçar tudo que é desse governo para encontrar falhas, e não estamos defendendo falhas. Se é errado, vamos corrigir, Temos que corrigir, não aceitamos de qualquer lado. Mas havia uma série de informações falsas no currículo desse nosso irmão, que ele colocou sem ser, aquilo que estava previsto lá no seu currículo. Bacharel em Ciências Econômicas, não houve questionamento. Mestre pela Fundação Getúlio Vargas, estão aí vendo que há uma série de plágios, quando o candidato, ou quando o mestrando, ele produz uma dissertação de mestrado, ele faz muita pesquisa, e quando ele pega as informações de outro pesquisador, ele tem que citar a fonte, ele tem que constar ali, tem todas as normas técnicas para
constar que aquela ideia não é dele, para que ele não use ideias dos outros. Ele tem que produzir um conhecimento com o conhecimento dos outros, mas ele não pode deixar de citar. E parece que grande parte da tese de mestrado dele, da dissertação de mestrado dele, consta esses plágios. Então veio um questionamento, deixou assim meio balançado. O doutorado pela Universidade de Rosário também foi questionado. Ele não tem a tese defendida, ele tem os créditos, ele cursou, fez o curso lá na Argentina, mas ele não foi aprovado na tese que ele apresentou, e isso aí ficou pendente. Então ele não poderia colocar no currículo dele que ele era doutor pela Universidade de Rosário. Ainda não poderia, apenas poderia constar que ele fez os créditos. E também colocou no currículo que é pós-doutor pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha. E na verdade ele ficou lá alguns meses, fez algumas pesquisas. Segundo a universidade, as pesquisas não foram aceitas, porque foram direcionadas para uma determinada empresa. Essa empresa não aceitou, e ele não concluiu, não era um curso de pós-doutorado, e aparecia no currículo dele. Então, quando pesquisaram a vida dele, logicamente que nada havia que o desabonasse em termos da conduta pessoal dele, mas esses dados no currículo fizeram com que ele ficasse apenas 5 dias, sendo ele um nosso irmão em Cristo, um membro de uma igreja batista. Então esses detalhes todos nos alertam para o fato de que o crente ele tem que ser sal, tem que ser luz. Nós estamos sendo bombardeados e olhados por todo mundo. Se nós nos falharmos, o mundo vai passar o trator em cima da gente, como foi esse caso. Vai tentar de todos os meios, você sendo correto, sendo uma pessoa que procura ter uma vida ilibada, você está sendo questionado o tempo todo. Imagine você colocar uma coisa que você não fez, uma coisa que te credencia, Quando você faz cursos na vida militar, a autoridade militar determina uma comissão que examina se aquela informação que você presta como militar é verdadeira. Se você cursou, por exemplo, uma pós-graduação e você apresenta o certificado, nomeia-se uma comissão que vai investigar se realmente aquele certificado é válido, porque aquilo gera direitos. Então não podemos chegar ali, fiz o curso tal. Eu participei de processo seletivo no Exército, capelão militar, em que vários candidatos, cerca de 30 candidatos, apresentaram seus currículos, e alguns apresentaram diplomas de doutorado e um monte de coisa que não é reconhecido pelo MEC, coisa feita com meia dúzia de pessoas. Não teve uma tese, não teve uma defesa dessa tese, não teve o tema da tese, apenas ele dizia que era doutor. E é claro que, investigando e vendo que não era de fato doutor, com reconhecimento do Ministério da Educação, esse candidato não ganhou os pontos e sofria até uma certa retaliação por parte desses candidatos, que entraram na justiça, e eu tive que fazer razão de defesa para mostrar que aqueles documentos não eram válidos, porque se colocassem documentos de doutor numa admissão de capelão, ele vai lá para cima, ele vai ser o primeiro colocado, porque isso vale muito, tem um valor muito grande. Você chega, não é fácil você defender uma tese de doutorado, você vai ter uma banca de pessoas que já são doutores, pós-doutores, que você tem que provar, e a parte de doutorado o que distingue é o ineditismo. Você tem que falar de uma coisa que ninguém falou ainda. Então tem que pesquisar muito, tem que estar muito bem enfronhado no assunto para você fazer a defesa da tese, no caso do doutorado, ou a defesa da dissertação, no caso do mestrado, e você tem que ser aprovado por essas pessoas que vão te avaliar se aquilo que você fez é verdadeiro ou não. Uma vez que você é aprovado, aí você ganha o título de doutor, aí você ganha o título de mestre, e aí você pode desfrutar dos benefícios que vêm daquela titulação. É assim que funciona. Mas infelizmente esse nosso irmão, ele se adiantou, porque dá uma vontade grande de botar logo no currículo. Você está estudando, dá vontade logo de botar no currículo, mas não pode. Se não é, tem que dizer que não é. Se é, pode dizer que é, mas se não é, tem que dizer que não é. Então, esse fato é para a gente pensar. Como crentes, como membros de uma igreja, nós temos
que ter uma vida ilibada, uma vida correta. Isso significa andar na luz. E pelo texto que nós lemos, quem anda na luz produz fruto de bondade, de justiça, de verdade. Bondade, na tradução de significado, significa qualidade de quem tem alma nobre e generosa e é naturalmente inclinado a fazer o bem. Naturalmente inclinado a fazer o bem. Benevolência, bondade é benevolência, benignidade e magnanimidade. Uma pessoa magnânima, uma pessoa que não leva o mal pelo mal, mas é uma pessoa centrada, equilibrada, uma pessoa madura do ponto de vista dos seus sentimentos. Produz justiça. O que é justiça? É conforme a justiça, a equidade, a razão, conforme as coisas certas, as coisas aceitas pelas pessoas, corretas. Equidade é uma palavra pouco falada no ambiente cristão. Nós ouvimos mais o seu inverso, que é iniquidade. Iniquidade a gente ouve mais. O próprio Jesus falou que muitos naquele dia dirão para ele: Senhor, nós não fizemos isso, aquilo em teu nome, não expulsamos demônios? E Jesus vai dizer para ele: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade. Iniquidade é a falta da equidade, a falta da justiça, a falta da verdade, da razão, da correção. Então é preciso julgar e proceder segundo a equidade, ser probo. Probidade é ser correto, é ser reto, é ser íntegro. Então esse fruto da justiça, esse fruto de andar na luz, está presente na vida daquele que anda na luz. Quem diz que anda na luz, mas vive uma vida de injustiça, uma vida de maldade, de pecado, de prejuízo para os irmãos, não está andando na luz. E por fim, nós temos aqui também a verdade, Falamos aqui da bondade, da justiça, da verdade. E aí você tem em conformidade com os fatos ou a realidade, que não é fictício, imaginário ou enganoso. E sobre a verdade, que é muito importante sabermos o que é a verdade, Pilatos perguntou para Jesus: o que é a verdade? João 18:38. E assim Pilatos saiu sem ouvir de Jesus a resposta, mas o próprio Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Diante de Pilatos estava a verdade, mas ele preferiu deixar de ouvir a resposta de Jesus para consultar o povo e julgou a questão do Senhor Jesus, deixando que o povo decidisse, e o povo escolheu Barrabás. Foi um ato de iniquidade, foi um ato de pecado aquela decisão de Pilatos. Então ele não ouviu o que é verdade. Sendo ele uma autoridade, ele deveria dar ouvidos a essas coisas importantes para que ele pudesse exercer bem a sua autoridade. Quanto mais preparado dentro da palavra, a autoridade se torna mais poderosa em benefício da sociedade. Mas Pilatos não quis ouvir sobre a verdade. E lá em João capítulo 1, verso 17, tem algo bem interessante sobre a verdade. A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Então, a verdade é Jesus, a verdade é uma pessoa que você precisa aceitar, que você precisa receber no seu coração e você seguir a Jesus como verdade, para que você não fique à deriva. Porque alguém poderá dizer que aquilo é verdade, o outro poderá dizer que aquilo outro é verdade, já um terceiro dirá: não, é aquilo lá que é verdade. E aí muitas pessoas ficam presas a esses conceitos que foram criados pelo próprio homem. Então nós precisamos da verdade para sabermos o caminho, e a verdade é Jesus. É o que está aqui, João dizendo que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo.
Nós precisamos da verdade. Um dos grandes teólogos da história, Calvino, ele tinha essa tese, né, de que a Bíblia foi produzida por Deus para que o homem não descambasse para inúmeros caminhos. Por isso a palavra foi produzida para que o homem tivesse uma bússola na condução da sua vida. E todos nós sabemos da grandeza de Calvino, como ele se esmerou em produzir as Institutas da Religião Cristã, que são livros importantíssimos, são doutrinas importantíssimas, pautadas na Bíblia, corretas, que devemos observar, sendo ele um homem como nós. Deus iluminou para que ele visse dessa forma, e a verdade é essa: nós precisamos de Jesus, porque ele é a verdade da humanidade, a verdade de todo homem. E você precisa de Jesus para você andar na verdade. Vamos mudar um pouquinho então com a pergunta: para andar na luz, para andar como filhos da luz, o que nós precisamos fazer? Primeiro passo: mudar o paradigma. O que é paradigma? Exemplo que serve como modelo padrão. Lá no versículo 8 nós lemos no início, deixa eu pegar aqui que está meio... Nós lemos no início: pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, assim andai como filhos da luz. Os irmãos estão percebendo que nós, como cristãos, temos um passado que não nos pertence mais? Erais trevas, lá atrás, mas agora a nossa realidade é que nós somos filhos da luz, nós somos luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então nós precisamos mudar o nosso paradigma, precisamos mudar os nossos valores, no sentido de adequar a nossa vida aos valores do reino de Deus. Talvez muita coisa que fazemos já está de acordo com a vontade de Deus, mas nós precisamos ter isso firmado dentro da palavra. Então o segundo passo é aprender o que é bom, justo e verdadeiro, que é o fruto da luz, né? Bondade, justiça e verdade. Precisamos aprender a discernir o que é agradável ao Senhor. Precisamos aprender. A nossa igreja tem ministérios de ensino, né? Escola bíblica, cursos, PGM, pregações, enfim, tudo para que os membros venham aprender. E o que é aprendizagem? Acontece... Agora estou na área da Judite, da educação, né? O que é aprendizagem? Acontece a partir da aquisição de conhecimentos, habilidades, valores e atitudes através do estudo, do ensino ou da experiência. Então nós precisamos aprender as coisas de Deus para discernir, para entender, para compreender as coisas de Deus. Isso demanda a aplicação da nossa vida à vontade de Deus. O nosso esforço deve ser compreender, conhecer, para ter habilidade, para destacar valores, para ter atitudes através desse conhecimento, do ensino e da experiência, colocando isso em prática. Senão nós não vamos discernir a vontade do Senhor. Para andar como filhos da luz, o terceiro passo: vivam de acordo com a palavra. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as. Não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Então, vivam de acordo com a palavra. Nossa exortação hoje é uma exortação no sentido de produzir santificação da igreja, de produzir crescimento espiritual da igreja. E se porventura entre nós tem pessoas que estão se associando às obras infrutíferas das trevas, o que não é difícil pelos meios de comunicação de que dispomos hoje, são de inúmeros meios de comunicação, é quase que universal, a comunicação está em todo canto, todo lugar você está se comunicando com alguém. Se durante esse processo da comunicação com as informações do mundo em que nós vivemos, de alguma forma, nós como crentes, estamos nos associando às obras infrutíferas das trevas, nós não estamos andando como filhos da luz.
nós não estamos discernindo a vontade do Senhor. Porque discernir é você compreender a vontade do Senhor, é você entender a vontade do Senhor. Muitas vezes você, numa aula de matemática, vê o professor ali desenvolvendo uma equação, desenvolvendo um tema, e você não entende, mas depois ele explica, aí você pega, porque ele explicou bem aquele assunto, então você discerniu por que ele estava desenvolvendo daquela forma. Isso é o discernimento, é quando você tem esse ganho de entendimento. Discernir significa você ter ganho de entendimento, e esse entendimento adquirido produzir mudança de comportamento, produzir mudança de atitude, mudança de modo de você pensar. Então, se nós estamos de alguma forma nos associando com as obras infrutíferas das trevas, quer seja pela internet, pelos canais a cabo de televisão, pela comunicação da TV de uma maneira geral, nas nossas relações com pessoas, no trabalho, na rua, se existe alguma associação da nossa parte com as obras infrutíferas das trevas, nós não estamos andando na luz, nós estamos andando nas trevas. E aí nós estamos em contradição com a vontade de Deus, porque Jesus é a luz. Ele fala isso em João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Ele é a luz, nós somos filhos da luz, ou seja, nós somos resultado dele. Se nós estamos andando nas trevas, é porque nós estamos em contradição com ele. E o que isso vai causar na minha vida? Vai trazer maldição, vai trazer impureza. Nos tornamos impuros, como no templo do Antigo Testamento, que quando alguém tocava num cadáver, o sumo sacerdote nem podia passar perto de alguém morto, ele se tornava impuro. Então, temos que ter esse cuidado. Se queremos andar na luz, temos que viver de acordo com a palavra. E aí, voltando ao nosso início aqui, do nosso ministro de 5 dias, Carlos Alberto Decotelli, certamente ele vai repensar. Como crente, eu tenho certeza de que tudo isso no final vai resultar numa postura diferente dele, porque ele é crente em Jesus, é de uma família tradicional, a família toda crente em Jesus. Com certeza isso ele está pensando muito hoje como crente. Ele que foi elevado às alturas, de repente ele caiu como um raio, né? Aquilo que ele tinha no seu currículo não era verdadeiro, fez com que ele fosse de uma hora para outra, né, motivo de observações de todo lado. E agora ele vai pensar bem. Certamente, como crente, ele precisa pensar bem sobre isso. E o que aconteceu com ele está sendo trazido aqui para nosso exemplo, para que nós venhamos tomar cuidado para sermos, né, aqueles que andam na luz, que produzem o fruto da luz, que é bondade, justiça e verdade. E aí nós temos o exemplo de Pedro. Pedro também mentiu no seu currículo. Pedro mentiu no seu currículo também. Quando Jesus foi preso, está lá dentro sendo inquirido, ele de longe, vendo o seu Senhor preso, vivendo aquelas opressões todas ali, ele de longe chegou uma mulher perto dele e disse: você é um dos deles, você pertence ao grupo dele, você é galileu. E ele disse: mulher, não conheço. Negou, mentiu. Pedro mentiu. Ele poderia colocar no currículo dele que conhecia Jesus, que era uma honra, mas ele viu isso como um perigo para a vida dele, e ele teve medo, e ele mentiu. Então é o contrário, né, do que aconteceu com o nosso irmão Carlos Alberto Decotelli, que colocou coisas a mais, não deveria ter colocado. Pedro colocou coisas a menos, mentiu dizendo que não conhecia Jesus. Se ele colocasse: eu conheço Jesus, ele poderia ser preso, enfim, o desfecho poderia ser outro, mas ele mentiu. Mas o importante para Pedro e para todos nós é que ele reconheceu, porque lá antes, Jesus já tinha falado para ele: antes que o galo cante 3 vezes, né, você me negarás. E na terceira vez, porque foram 3 investidas
sobre Pedro ali próximo de Jesus. Essa mulher e mais 2 homens foram até Pedro e falaram: você é um deles. E ele negou as 3 vezes. Quando ele negou a 3ª vez, o galo cantou e ele se lembrou de que Jesus tinha falado isso para ele: olha, você disse que ia me seguir, ia fazer isso, ia fazer aquilo. Pedro, cheio de vontade, cheio de gás, ia fazer isso, fazer aquilo. Falhas devem ser vistas como oportunidade para corrigirmos os nossos erros. É o que nós esperamos. Não estamos aqui lançando pedra em ninguém que cometeu uma falha, um erro, porque todos nós, de alguma forma, uma vez ou outra, nós falhamos e erramos, mas o mais importante é reconhecer que errou e se levantar. E Pedro, então, diz o texto que ele chorou amargamente. Quando Jesus lá de dentro olhou para ele, e ele recebeu aquele olhar penetrante de Jesus, e ele se lembrou que ele estava negando uma pessoa que estava ali morrendo por ele, aquilo mexeu com o coração dele, e ele chorou amargamente por ele ter colocado isso no seu currículo: não conheço Jesus. Chorou amargamente. Então, os erros acontecem. Nós, como crentes, nós não estamos aí na perfeição ainda. Nós estamos sujeitos a erros, e o importante para nós é que venhamos reconhecer que falhamos e fazer a coisa certa. E uma coisa é certa, irmãos: fazer a coisa certa é a melhor coisa do mundo, mesmo que você tenha prejuízo. Quando eu fui pedir a minha reserva, eu estava transferido para o Comando Militar da Amazônia, e essa transferência me daria recursos para que eu pudesse ir para lá. Como já tinha o meu tempo de serviço completo, até sobrando, eu poderia ir para a Amazônia. Chegava lá no outro dia, eu pedia minha reserva, e aquele dinheiro da transferência eu botava no bolso e voltava para casa. E as pessoas me procuravam, alguns me conheciam: você não vai fazer isso? Você vai perder esse dinheiro todo aqui? Muitas vezes eles falaram isso para mim, e eu falei: não vou fazer isso, porque vão olhar isso aí e vão dizer: você está vendo, é o capelão, é o pastor, é o nome de Jesus que está em jogo nisso aí. Eu preferi sair sem nada, somente com o que era previsto, do que acrescentar esse valor às minhas finanças por conta de você simplesmente mais dinheiro. Não me fez falta até hoje, e não faz falta, não faz falta. A coisa certa precisa ser feita certa, mesmo que você tenha prejuízo. Se você não é doutor, não bote lá que é doutor. Como eu peguei vários currículos inflados lá no concurso de capelão, vários currículos que a pessoa enche aquilo ali para dizer que é isso e aquilo. As pessoas gostam de dizer que são isso e são aquilo. Então, temos que fazer a coisa certa, porque isso é perene, é duradouro. Você dorme tranquilo, você não pega nada de ninguém, você é correto, você é honesto, você não toma as coisas dos outros, você não se antecipa, você não sobe no ombro dos outros para você se projetar, para você se promover, você não fala mentira, você não engana as pessoas, você é uma pessoa que anda na luz. E se você não progredir andando na luz, não tem problema, porque o Senhor estará contigo, que é o seu maior bem, né? Como disse lá Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Nós não vamos fazer isso não, né? Se Deus nos livrar, Ele é Deus. Se Ele não nos livrar, nós estamos aqui para passar por isso mesmo. Nós precisamos agir assim. Pedro reconheceu que errou, e no final, concluindo, versículo 5, capítulo 5 de Efésios, versículo 14: por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. É a palavra que nós ministramos para as pessoas que ouviram essa mensagem. Levanta-te dentre os mortos. E eu busco lá em Isaías, capítulo 52, verso 2, diz: sacode o pó que está sobre ti, ergue-te e assenta-te, ó Jerusalém, liberta-te das correntes do pescoço, ó filha cativa de Sião. Liberta-te das correntes do pescoço. Se tem algum penduricalho no seu pescoço, se tem alguma poeira sobre a sua vida, se você está preso por alguma circunstância,
que você inflou por causa de vaidade, por causa de mentira, é hora de você se arrepender, de você mudar isso. É hora de você corrigir, fazer a correção de rumo, para você realmente andar na luz. Porque andar na luz, a luz produz fruto, fruto da bondade, fruto da justiça, fruto da verdade. E é isso que faz com que alguém ande na luz, tendo Jesus como a verdade. A verdade é uma pessoa que deve estar no nosso coração. E Jesus nos deu o exemplo, vivendo a verdade por todos nós. Ele jamais se dobrou diante de qualquer oferta que lhe fizeram. Ele foi fiel até o fim, mesmo naqueles momentos mais críticos, quando ele foi abandonado sozinho ao julgamento injusto de tiranos, de pessoas ímpias, quando ele foi trocado por um homicida, por um criminoso. Ele se manteve firme até o fim, até o momento da cruz, e no final ele se entregou ao Pai. Ele jamais se dobrou diante das ofertas deste mundo. Esse é o nosso Jesus que nós devemos seguir. Andar na luz é você ser filho da luz, e Jesus é a luz deste mundo. Você precisa ser filho da luz e andar na luz, para que você faça a coisa certa, para que você seja abençoado pelo Senhor. Então essas palavras que nós falamos aqui, que destacamos alguma coisa, vem lá da carta de Paulo aos Efésios. São 6 capítulos, que depois você em casa, com mais calma, você pode ler, você pode examinar e extrair dali orientações seguras para a sua vida. Mantenha a sua vida no caminho certo, mantenha o seu coração firmado no Senhor. Se porventura essa palavra aqui falou para você, Isaías 52, versículo 2, sacode o pó que está sobre ti. Ergue-te e assenta-te, ó Jerusalém. Saia, você está caído, você está prostrado. A palavra está dizendo: ergue-te, assenta-te, liberta-te das correntes do pescoço. E lá no texto que nós lemos: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Então esse exemplo dessa semana, do nosso irmão Carlos Alberto Decotelli, nos ajuda a compreender mudança de rumo, atitudes que devemos tomar, corrigir rumos, corrigir nossa postura, acertar nossos caminhos e viver e andar na luz como o Senhor Jesus é a luz deste mundo. O próprio Jesus falou: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Quando o sal se torna insosso, ele é lançado fora e pisado pelos homens. Que vergonha! Que vergonha quando alguém descobre uma falha de um crente. Aquele crente não paga as suas dívidas, dá golpe nos outros, fala mentira, diz que é pastor, diz que é obreiro, diz que é diácono, quanta coisa ruim, diz que é membro de igreja e causa tanto mau testemunho que fecha a porta da salvação para outras pessoas. Mas Deus é poderoso para livrar a nossa vida. O nosso modelo, Pedro, se arrependeu. Ele falhou também, se arrependeu e se corrigiu. Esse modelo, esse exemplo citado hoje aqui, é no sentido da gente repensar e se corrigir, tanto lá quanto aqui. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Cada lar um templo, cada reunião um culto, mas uma só é a nossa igreja. Que Deus abençoe a sua vida, sua família, o seu lar. Obrigado aos irmãos aqui presentes. Deus continue abençoando a vida dos irmãos, vocês de outras igrejas, amigos que compartilharam conosco desse tempo também. Desejamos a rica e poderosa bênção do Senhor sobre a sua vida. Continuemos na palavra, sigamos ao Senhor Jesus, pois fazendo isso, estamos no caminho certo. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor Luiz Cláudio estará fazendo a oração de conclusão desse nosso culto de oração hoje.